Bora lá, fiel, bora pra mais um vídeo aqui no canal, bora com as últimas informações do Timão. O novo diretor do Timão, Marcelo Paz, quer a contratação dele. Bora ver tudo nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários, você aprova essas contratações? Saravia, Savarino, Pochettino do Fortaleza. Comenta aqui a sua opinião, sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Agora a gente vai pro intervalo e fazendo uma tabelinha com Memphis Depay. O holandês do Corinthians, ele tá de férias do futebol, mas não da carreira de produtor de conteúdo. Olha isso aí, ó. Ele já tinha lançado um álbum com 4 músicas em fevereiro. Semana passada lançou mais uma música chamada Work A Lot. Tipo, ralando muito, trabalhando demais em português. E agora ele lançou também um mini documentário conceitual sobre essa nova música, falando da rotina de trabalho dos brasileiros, da vida em São Paulo. O homem não para. Bora lá, rapaziada, Natal, Ano Novo, a gente tá se encaminhando aí pro início de 2026 e tem reapresentação do elenco já no dia 3 de janeiro, quando Marcelo Paz, o novo executivo de futebol, será apresentado ao grupo de jogadores, provavelmente à imprensa também, né? Dará uma entrevista coletiva e a gente vai poder conhecer um pouco mais das ideias do Marcelo Paz. O que a gente pode dizer de antemão para vocês? Ele tá super empolgado, tá super animado, concedeu, acho que a única entrevista que eu vi ele conceder até agora foi pro portal Léo Dias e disse, entre outras coisas, que tá louco para fazer poropopó com a galera. Tá super empolgado de trabalhar num gigante, né, do futebol do continente. Falou que, inclusive, a ideia dele, como não poderia deixar de ser, né, é fixar a residência em São Paulo, a família segue em Fortaleza, que a ponte aérea será mais da família de Fortaleza para São Paulo, que ele vai ficar por aqui, porque a ideia dele é trabalhar. Ele quer trabalhar e quer trabalhar logo, porque o Corinthians tem muita coisa para resolver. Entre as atribuições, o que a gente pode entender? O Fabinho Soldado, ele acabava acumulando muita coisa, né? Ele era o cara operacional, mas também o cara do dia a dia, do campo, do bastidor, do contato com o jogador. O Marcelo vai ter isso, como teve no Fortaleza. Ele tem essa capacidade, essa entrada com o jogador, essa liberdade, essa conversa. É um cara que conhece muito o vestiário. Mas o Marcelo, ele é tão bom na parte operacional que a ideia é deixá-lo mais, não digo no gabinete, porque ele também vai fazer parte do vestiário, ele também vai estar próximo do campo, mas ele vai ter tanta coisa para resolver no extracampo que ele vai ser um cara mais operacional. A função mais específica do Marcelo Paz é trabalhar com recursos mais escassos, como aconteceu no Fortaleza. Vamos lá, o que ele conseguiu de um clube tirando da Série C para um vice de Sul-Americana, um time para disputar Libertadores e ficar na elite do futebol brasileiro é um case, já falei para vocês. Ele chega agora num gigante que está com problemas financeiros e estruturais para que ele consiga colocar o seu olhar, a sua mão, as suas digitais para poder resolver. E ele foi muito competente num clube onde o orçamento é menor, a logística é dificultada, os entraves são maiores exatamente porque você não tem a maior mídia, o maior acesso, tudo o contrário do Corinthians. Então o Corinthians ele tem uma capacidade que a gente conhece, a gente sabe. O problema é você operacionalizar isso. O Marcelo Paz entra justamente nesse sentido. Fazer uma ligação base profissional com muito mais eficiência, venda de jogadores que possam agregar valor ao teu produto, porque o grande problema do Corinthians nos últimos anos também foi esse, né? Rifou jogadores da base, joias da base, muitos casos e muitas negociações que a gente foi descobrir só lá depois que o Corinthians já tinha doado 30%, 20%, já tinha perdido valor na negociação. Por quê? Porque precisava pagar a conta do dia. Então, esse desespero que o Corinthians está vai demorar, não vai ser da noite pro dia. O Marcelo não é o cara para daqui a pouco resolver a dívida do clube, não é isso, mas ele pode colaborar cuidando do futebol, captando receitas, organizando a categoria de base, tendo um olhar para o profissional, fazendo negócios de ocasião, negócios com jogadores que daqui a pouco... Porque você precisa de muita criatividade nesse momento, em que o clube está endividado, em que você está com dificuldade no mercado, e aí você precisa trazer jogadores livres ou negociar com clubes, e isso é importante. O Marcelo, ele é um cara que tem livre trânsito em todo o país. Primeiro, na CBF, é um cara com livre trânsito na CBF,
poderia inclusive ser presidente da CBF em anos recentes aí, ele foi cotado para isso. É o presidente da Liga Forte União, que é justamente o bloco de mídia, de concentração de direitos televisivos, né, ou de transmissão, né, porque agora não é mais televisivo, né, você tem muito streaming. Então, é o bloco de direitos que o Corinthians está. Então, tudo isso vai facilitar. Ele é o presidente da Liga Forte. Ele tem livre trânsito com vários presidentes de clubes, exatamente pelo relacionamento que ele construiu, então presidente do Fortaleza. Ele se tornou uma liderança nos últimos tempos. O que eu falo para vocês, de que hoje o Marcelo Paz ele tem uma figura e uma credibilidade maior até do que a do Osmar Stabile, é verdade. É como se o Corinthians estivesse contratando um presidente para si. E ele não vai ter as atribuições de um presidente, mas vai ter naquilo que é a razão de ser do clube, que é o departamento de futebol. Mas por que a gente fala que a função dele ela é um pouco mais específica? Caso o Corinthians não consiga contratar um outro profissional para atuar mais no campo, no vestiário, ele vai ter que acumular a função como o Fabinho Soldado fazia. Mas, eu repito, não é a ideia do clube na medida em que o Marcelo Paz é muito bom na parte operacional e que ele poderia se focar nisso enquanto que outro profissional ficasse mais próximo dos atletas, que não ficasse negociando o jogador, mas que cuidasse da beira do campo, que fosse um aliado do Dorival Júnior, das lideranças do elenco, do Hugo Souza, do Ranielli, do Rodrigo Garro, do próprio Memphis Depay. E esse cara seria o Paulinho, seria o sonho de consumo do Corinthians, pela vinculação, história, capacidade, competência que ele demonstrou estando no Mirassol esse ano, mas é muito difícil que o Paulinho saia do Mirassol nesse momento. Então... Violino de R$30 mil. Esse seria o sonho, seria o mundo ideal. O Paulinho ser um gerente de futebol ou um coordenador técnico, o nome do cargo tão pouco importa, né? A gente está falando exatamente do que ele vai exercer, que é essa figura presente no vestiário com um emblema Corinthians, né? O Paulinho entra no vestiário, é um símbolo do Corinthians ali falando, se manifestando, conversando com os jogadores. Mas é muito difícil que ele deixe o Mirassol nesse momento. Segundo, o Paulinho tem uma vontade de trabalhar no Bragantino. Uma vontade que não é de hoje por conta da, ligação que ele tem com o clube, com a cidade e tal. Não é de hoje, né? Ele até tentou jogar no Bragantino na reta final de carreira, mas não houve acerto. Daqui a pouco o Paulinho poderia parar no Bragantino. No Bragantino tem um ex-jogador do Corinthians, multicampeão, que é o Júlio César, o goleiro, vocês vão lembrar, que exerce essa função. Então daqui a pouco, né, se houvesse uma troca das cadeiras aí, né, se o Paulinho fosse pro Bragantino, o Júlio César saísse de lá, fosse pro Corinthians, ou o Paulinho viesse pro Corinthians, não sei. Outros nomes cotados são também de ex-atletas que têm uma vinculação com o clube. Estou falando do Renato Augusto. Só que o Renato Augusto, ele acabou de anunciar que ele vai ser comentarista, inclusive estreou na final da Copa do Brasil, na GE TV, e que vai ser comentarista no ano de 2026, inclusive na Copa do Mundo. Então estava muito feliz com... a gente sabe, né, que o Renato se preparou ou vem se preparando, até não sei exatamente quais são os cursos que ele tem hoje, mas que ele gostaria de ser treinador em algum dia. Pode ser que ele ocupe algum cargo de gestor, porque o Renato tem muito a contribuir para o futebol, né? Já fazia isso como atleta e esse eu sou fã incondicional. Acho que esse cara está pronto para fazer o que ele quiser, mas também acho muito difícil ele mudar o rumo agora. Não sei. O Fábio Santos. Fábio Santos também é comentarista, está com a vida sossegada. A gente sabe como o futebol é mais desgastante nesse sentido, mas também às vezes mais valorizado, né? Então, não sei o que pode acontecer. O fato é, o Corinthians quer um cara mais próximo do campo, além do Marcelo Paz operacional. Vai conseguir? Não sei. Senão o Marcelo vai ter que fazer essa função, mas o ideal é deixar o Marcelo ali fazendo aquilo que ele bem sabe, que é administrar um clube com todas as suas valências, potencializando esse clube e transformando esse clube cada vez mais sustentável e com um time melhor. Foi isso que ele fez no Fortaleza. A gente espera que ele faça isso no Corinthians. Você está empolgado com o Marcelo Paz? Acha que pode rolar um coordenador técnico, um gerente de futebol ali para atuar junto aos jogadores? Vocês teriam algum nome? Eu acho que o Paulinho é preferência da maioria, né? Ou posso estar enganado. Então, deixa o teu comentário aí. Obrigado pela moral de sempre. O ano tá terminando, mas eu acho que eu faço mais um vídeo ainda antes do Réveillon. Tá
Tá bom? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. E outro nome que eu dei, o Pochettino, e ainda eu disse, o Pochettino foi uma sugestão do Corinthians, né? O Pochettino é um jogador que está sendo avaliado no Corinthians, entendeu? É um nome que agrada, né, a comissão técnica, mas é um nome que o Corinthians quer esperar o Marcelo Paz dar uma posição melhor. Eu acho que o Marcelo Paz não vai nem esperar para passar essa posição pessoalmente. O Marcelo Paz, ele vai trazer para a cúpula corintiana se é um jogador que vale a pena, porque é um jogador de 29 anos, é um jogador que já tem contrato aí, tem um contrato, né, um pouco mais longo, mas o Fortaleza vai disputar a Série B. Eu acho que o Pochettino seria um bom reforço para o Corinthians, por ser um reforço barato. Agora, sinceramente, cara, eu não me sinto tão seguro em dizer que é uma ótima contratação. Eu ouso dizer que é uma boa contratação, se por acaso ela venha acontecer. Mas não dá para a gente cravar que é um grande jogador, né? Tem gente que fala que não joga nada, tem gente que fala que é bom jogador, enfim. São muitas as discussões, tá? Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês, né? Não há nenhuma negociação envolvendo o nome do Pochettino. É um nome que agrada. Na primeira conversa que o Corinthians teve com o Marcelo Paz, a ideia, né, foi até pedido, foi um pedido da cúpula corintiana para o Marcelo Paz, que ele indicasse jogadores bons e baratos, e que se ele tinha, por exemplo, jogadores para indicar do Norte e Nordeste. Isso foi uma coisa que deixaram bem claros para mim, né? Que acho que eu sei que a gente quer nomes, o torcedor quer nomes, mas o que me passaram é que a ideia é que o Marcelo Paz indique alguns jogadores do Nordeste, que não fique só no Fortaleza, mas Ceará, enfim, outros clubes ali do Nordeste também, para que o Corinthians pudesse ali atacar o mercado ali pagando mais barato, né, por alguns jogadores. Enfim, né, o Lu Gamer diz o Galeano do Ceará, enfim, tem o Ceará, tem outros jogadores ali, outros clubes ali que o Corinthians pode fazer suas contratações. Muito obrigado aí, 4 mil simultâneos com a gente. Então, o Corinthians se interessa pelo Pochettino, mas não há negociação aberta, vai depender do que o Marcelo Paz vai passar, porque o Marcelo Paz, ele tem informação de bastidores, se é fácil contratar, se é fácil, se o Fortaleza negocia, libera, se o jogador machuca, se o jogador tem histórico grave de lesões. Então, assim, se é um jogador para o Fortaleza, mas não para o Corinthians, eu acho que o Marcelo Paz vai ter essa sensibilidade, ele é experiente. Então, o Corinthians quer ouvir o Marcelo Paz. Agora, dá para negociar, dá para tentar fazer uma troca, mandar o Charles para lá, o Pochettino para cá, dá para fazer mil coisas, né? Eu conversei com pessoas importantes no Corinthians, eu falei, por que vocês não usam mais as trocas, né? Porque o Corinthians tem muito jogador ali que dá para você utilizar como moeda de troca. Félix Torres, Kaká, Alex Santana, Charles, né? Não são poucos os jogadores que dá para você usar como moeda de troca. O Pedro Raul é uma excelente moeda de troca hoje no Corinthians, tá? O Pedro Raul é uma excelente moeda de troca, porque ele fez muito gol pelo Ceará. Entendeu? Tem o Rian, o pessoal fala o Alex Santana por Pochettino. Agora, né, a gente aguardar e ver Não dá ainda para a gente falar muitos nomes, porque tudo vai depender do Marcelo Paz. E as fontes ainda, como acho que houve uma conversa só, eu ainda não consegui pescar muita coisa. Eu acho que eu já pesquei bastante essa história do Pochettino, por exemplo, já é uma história interessante. Mas eu acho que amanhã, nos próximos dias, né, como eles vão estar em contato mais tempo, a gente consegue apurar alguma coisa para vocês em relação ao que está rolando de conversa. Mas eu sei que já está rolando conversa em relação à reformulação do elenco, porque o Dorival está com muita pressa, está trabalhando isso aí desde antes da final da Copa do Brasil, e o Dorival citou, né, que teme até o rebaixamento no Campeonato Paulista, porque tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado realmente, entendeu? O Átila pergunta, e o Matheus Henrique, o que você acha, Samir? Pô, baita de um volante. Só que o Cruzeiro não vai liberar, né? Cruzeiro não vai liberar. Naquele jogo lá que a gente quase perde a classificação para a final, que vai para os pênaltis, o Matheus Henrique foi o dono do jogo para mim. Principalmente no primeiro tempo. Ele não é titular do Cruzeiro.
Aliás, se eu sou o Corinthians, eu vou para cima do Matheus Henrique. Tento lá alguma negociação com o Cruzeiro, ofereço o Fagner, ofereço não sei mais quem, o Pedro Raul, sei lá, e tento alguma coisa. Tá? E tento alguma coisa. Então, enfim, o Matheus Pereira podia? Não vai. É jogador caríssimo, né? É o 10 do Cruzeiro hoje. Os caras têm dinheiro. É difícil você tirar um camisa 10. Não adianta a gente ficar sonhando, iludindo o torcedor, que isso não vai acontecer. Vocês estão falando muito do Saraiva, né? Para disputar com o Mateuzinho. Eu não tenho essa informação do Saraiva, tá? Enfim. Eu não tenho essa informação, tá? Mas, enfim, seria um bom substituto e brigaria bem com o Mateuzinho. É um nome que me agrada para compor elenco e para disputar posição. Galera, e o Corinthians fecha acordo de 800 mil em salários para o Savarino e busca a liberação agora do Botafogo para contratar o jogador aí de 29 anos de idade. De acordo com o Samir, pessoal setorista do Timão, o meio-campista venezuelano quer jogar no Corinthians de qualquer jeito e os valores foram colocados na mesa. O Savarino, que atualmente tem 29 anos de idade, no Brasil já atuou pelo Atlético Mineiro, pelo Botafogo, por último aí, né? Conquistou grandes títulos em 2024, Brasileiro e Libertadores, e agora pode estar chegando no Timão. Ele que frequentemente é convocado pela seleção da Venezuela e quem sabe agora não venha para o Corinthians. O Timão tá querendo fazer algumas trocas, né? Ofereceu o Félix Torres, aparentemente o Botafogo não gostou muito. Eles primeiro pediram o Gustavo Henrique e o Ranieri em troca do Savarino, mas o Corinthians não é nada bobo, não aceitou, porque o Gustavo Henrique é titular da zaga, o Ranieri é o titular no meio campo, então não faz sentido mandar dois titulares para lá em troca de um cara que ninguém nem sabe se vai jogar muito. Em 2025 ele conviveu com algumas lesões, não jogou muito bem esse ano, então tá em baixa. O Corinthians tem que trazer ele, mas mandar alguns jogadores que não são utilizados. Félix Torres é um bom jogador, no Corinthians aí os problemas pessoais acabam atrapalhando, mas é um cara que frequentemente também é convocado pela seleção do Equador. Inclusive tá cogitado aí para jogar a Copa do Mundo com a seleção aí equatoriana. Comenta aqui, galera, se vocês aprovam essa contratação do Savarino. Jogador muito bom de bola, tem umas características parecidas com a do Garro. É um cara que gosta de fazer lançamentos, fazer passes ali entre as linhas, né? Que é um lance que o Yuri gosta bastante. O Yuri é muito rápido, então ele ataca o espaço. E o Savarino faz esse espaço, quase igual ao do Garro. A diferença é que ele é direito e o Garro é esquerdo. Comenta aqui se você aprova essa contratação. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.